Vamos falar do Atlético agora, que tem jogo da Sul-Americana na quinta-feira, jogo na Arena contra o Cienciano, um jogo que vale muito, porque quem vencer avança direto para as oitavas de final. A gente vai chamar agora o Guto Rabelo, que está na cidade do Galo, porque o noticiário está agitado pelo Galo, não tá, Guto? Muito boa tarde. Tá sim, Marcelão. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. É porque já começam as negociações, né? Daqui uns dias a janela de transferência será aberta no comecinho de junho e o Atlético tá de olho no mercado. E tem um nome que já tá conversando com a diretoria do Galo, hein? É o volante Thiago Mendes, de 33 anos, que jogou no Goiás, no São Paulo, depois foi pro futebol francês. Atualmente está no Al Rayyan do Catar. O Thiago Mendes tem contrato até 30 de junho. É um jogador pelo qual o Atlético não teria que pagar pelos direitos. Salários teria que pagar, premiação, mas seria um pouco mais barato num primeiro momento, né? O Atlético negocia com o jogador por um contrato de médio prazo, de 2 a 3 anos. Tem concorrência, não é fácil, mas é um jogador que agrada muito ao técnico Cuca e pode ser uma das contratações do Atlético para a sequência da temporada. É um noticiário agitado porque nós temos que falar também da preparação do Galo para o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. O treino acabou agora há pouco e eu tenho notícia boa, hein? Gabriel Menino, que estava com uma virose, treinou normalmente ontem, já tinha treinado, treinou hoje também. E aí, assim, fica como opção do Cuca para o jogo de quinta. Coelho continua fora, o Arana também. Se o treinador quiser, pode repetir a formação do jogo contra o Corinthians. Fato é que vai com um time forte. Marcelão, um abraço. Aí o Cuca fica esperando, e uma fonte, eu falei com vocês ontem, que uma fonte me confidenciou que o Cuca até agora não foi procurado, nem pelo Brax, nem por ninguém, para falar do que estão planejando para a janela que se abre na próxima semana. Aí vocês ficam bravos com a gente. Ou seja, se a verdade os incomoda, então que bom, né? A gente vai continuar trazendo a verdade para vocês aqui. Duro é chegar aqui falando, tá tudo bem, os jogadores estão satisfeitíssimos com promessas que não foram cumpridas, com atrasos, né? Vocês querem que a gente diga isso? Tem muita gente que faz isso aí. É só vocês não assistirem aqui. Vai para quem mente para vocês. Vai para quem mente para vocês. Ontem eu estava aqui arrumando meu carro aqui, no posto de gasolina ali, arrumando um negocinho ali. Aí um rapaz até da Galocura chegou e falou assim, cara, a gente torce, a gente é apaixonado, mas a gente respeita. Porque isso que vocês estão falando lá chega pra gente também. Sabe? Então, dói, incomoda, vai continuar doendo e incomodando. Até alguém chegar, externar a situação, alguém aparecer para falar, alguém explicar por que a dívida só sobe, alguém explicar por que não tem planejamento, por que o Cuca não foi procurado, por que estão negando Pituca se não tem dinheiro para contratar e o Santos pagaria metade do salário, por que vetaram o Pochettino, né? Por que o Siga reprovou o Mina, né? Alguém precisa chegar e explicar. Por que o Cuca ainda não tem nenhum nome na mesa dele que pode chegar? Vai chegar alguém? Porque se não for chegar alguém, chega e diz, torcida, ó, a janela está se abrindo, nós não temos dinheiro, meu filho, não estão pagando ninguém, então nós não vamos contratar, porque não temos dinheiro. Aí vão falar pro Cuca, o que tem é isso aí, tá bom pra você? Aí o Cuca vai dizer, é o que tem, o que eu posso fazer? Mas sabe o que é, Everton? É assim, o torcedor, ontem quando você trouxe essa informação, eu fiquei estarrecido. Por quê? Porque ano passado, nós tivemos uma reunião, até o diretor de comunicação do Atlético, ainda era o Diogo, foi ser apresentado para a imprensa, e ali, isso foi em setembro do ano passado. Eles colocaram que o Atlético estava começando a fazer o planejamento para o ano de 2025, em setembro de 2024, ok? Eu falei, pô, é isso, planejamento você tem que tratar com antecedência. Só que o maior erro foi o seguinte, o planejamento foi feito com o Milito, e o Milito, no ano seguinte, ele não estava ali. Então, houve um erro nisso. Quando o Everton traz essa informação de que ainda ninguém procurou... Isso foi em setembro do ano passado? Do ano passado. E o Atlético falou que no final de setembro já estaria começando o planejamento para esse ano. Quando ontem o Everton falou, poxa, ninguém procurou o Cuca, eu falei, não é possível. Porque esse ano passado ele estava fazendo planejamento com tanta antecedência, eu fiquei com isso na cabeça, ficou me incomodando, como eu sei que incomodou você que está assistindo. E aí eu conversei com uma pessoa muito forte dentro do Atlético que me confirmou tudo que o Everton falou. Tudo que o Everton falou. O Cuca ainda não teve nenhuma reunião com a diretoria do Atlético para tratar sobre reforço. Só que faltam 6 dias para abrir a janela. E eu achava que o Atlético já teria alguns nomes encaminhados, alguma coisa. Não.
não chegaram nem para poder falar, olha, Cuca, tem esse, qual que seria bom para você? Nem opções foram apresentadas ainda para o Cuca. Isso me preocupou, sabe? A questão do Pituca, do Atlético negar o Pituca, mas aí eu fico pensando o seguinte, hoje o atleta em condição, pelo que a gente está entendendo, de trazer outro, melhor, em condições melhores do que o Pituca. Então eu acho que aí entra um ponto que o Everton falou no início do programa, confiança. Será que a direção do Atlético está confiando no que o Cuca está pedindo? Não. Eu tenho essa... Não, calma. Deixa eu acabar de concluir. Não deixo, não. Deixa eu acabar de concluir o raciocínio. Senão você vai fazer um corte que está errado. Isso é um absurdo, Por quê? Porque, olha só, quem entende mais de futebol hoje no Atlético, para mim, é o Cuca. Se ele pede o Pituca, eu acho que você pode até pensar duas vezes, entender, trazer algum tipo... Não. Mas se você... Não pode, não. Você vai deixar eu acabar de concluir? Deixa ele falar, você não deixa ele falar. Deixa ele falar, depois você fala. A gente não consegue, você pode discordar, você vai ter o seu momento. Cara, mas você inacreditável. Peraí! Inacreditável. É porque eu acho que o Atlético hoje, por exemplo, o Pituca, eu acho que seria bom pro Atlético, por que não? Ainda mais ser um cara indicado pelo Cuca. Eu acho que seria um bom jogador. Agora, eu vou ficar pensando o quê? Aí eu vejo torcedor nas redes sociais falando sobre Roger Guedes, ou falando sobre jogadores que não tem como. Mas é isso que o torcedor tem que entender. Ele tem que esquecer, não sou eu. Se eles não estão entendendo o que está acontecendo, ô, Thiago, cara, você sabe qual foi a mensagem que eu vi nítido. aqui? Eu falei aqui nos bastidores. Anteontem, eu vi uma mensagem numa live que eu fiz no meu canal. Um torcedor falando assim, eu acho que a diretoria tá mentindo pra gente. A dívida não é tão grande. Não, a dívida não é tão grande assim. Isso é um terrorismo, só pra... Como assim? Será que o torcedor não acreditou ainda que tá vivendo em dívida? Mas não, cara, mas a tem que vir tá a público explicar. Torcedor, porque e se não vier reforço à altura, tem que falar. Ela disse que o Atlético vai ser um time que vai brigar por tudo e o Atlético não briga. A diretoria tá mentindo pro torcedor desde 2020. Aonde que você não tá concordando que eu falei que você queria me cortar várias vezes? O que você tá dizendo que tá sobre errado? Sobre a confiança. A diretoria talvez não esteja confiando no Cuca. Gente, na verdade, a suposição dele. Eu discordei. Eu posso discordar da suposição. Mas da diretoria, não do Breno. Mas eu posso discordar, não tem suposição. O que a diretoria tem feito hoje, ela tem mentido pra gente. Ela tem mentido pro torcedor. Isso é desde 2021, gente. E pro acabou o título do Brasil. Ela tá mentindo pro Cuca. A questão não é falta de confiança da diretoria no Cuca, não. A questão é falta da diretoria de honrar a palavra dela. A diretoria deu uma palavra pro torcedor. Pega o início da SAF. O que esses caras prometiam pro torcedor? Eles prometiam pro torcedor do Atlético uma coisa que eles não cumprem. Eles mentem. É mentira atrás de mentira. E aí quando a gente fala assim, mas e isso? Em vez deles virem a público e se explicarem, eles se escondem, se acovardam. A diretoria do Atlético tem que se explicar. E, cara, quando eu falo diretoria, esquece o Paulo Brax, esquece quem está na gestão do futebol, até o próprio Vitor, que eu faço muitas críticas. Quem tem que se explicar é o Rafael Menin, que é quem está à frente do Atlético hoje. Ele tem que vir a público, olhar para uma câmera, qualquer que seja do ATV Galo, seja Galo TV, sei lá como é que chama lá, isso pode ser qualquer lugar. Ele tem que olhar para essa câmera, colocar o microfone e falar, não, eu errei, nós erramos nisso, nós pensamos naquilo, pensávamos desse jeito, assim, assado. Ele tem que sentar e se explicar. O Atlético vai chegar agora numa janela de transferências que não tem planejamento para contratação. A janela começa segunda-feira que vem, gente. O Atlético não sabe, não se sentou com o treinador para discutir isso. O técnico vai, coletiva atrás de coletiva, reclamar que não tem jogador. E ainda acham ruim quando nós viemos aqui e cobramos. O Cuca vai fazer isso. E aí eu tenho que escutar, velho, de coleguinha, cara. Colega nosso, do meio, que teoricamente formado em jornalismo. Que a gente, quando cobra aqui, tá errado. Não, é desrespeito. Desrespeito é o que vocês estão fazendo com o Atlético, cara. Pelo amor de Deus. Torcedor atleticano, amigas e amigos, vou tentar explicar isso tudo que está acontecendo dentro do Atlético Mineiro. Torcedor, né, teve um sonho que com o Atlético virando SAF, as coisas iriam melhorar, né? Os jogadores estrelados, jogadores qualificados iriam chegar no Atlético, e isso o torcedor está vendo na prática que não está acontecendo. E pelo contrário, o Atlético está ainda mais aumentando sua dívida, e isso é uma vergonha. Isso dentro de uma SAF não pode acontecer. Não pode acontecer. Isso tem que acabar. Ou vira novamente majoritário, ou tem que fazer uma mudança
completa dentro da SAF do Atlético. Não dá mais. Os caras que estão lá dentro estão enganando o torcedor. Estão enganando. O Mina aí desde o início do ano. Desde o início do ano vem trazendo conteúdo pra vocês. Dizendo que o Mina tá chegando. O Mina tá chegando. Agora o Siga não vai aprovar a contratação do jogador por conta de histórico de lesões. É só pegar os números do Mina do campeonato italiano. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Agora, quem tá de frente, Rubem Menins, né? Que é o cara assim, de frente, não é Paulo Brax, o Vitor, não. É o próprio dono que está na frente de tudo que vem acontecendo. Gente, é só parar pra ver. A janela vai abrir agora. E não fizeram nenhum tipo de planejamento com o Cuca. Isso é um absurdo. Isso é uma vergonha. Agora, quem vai se explicar? Cadê o profissionalismo dentro do clube? Isso tem que acabar, gente. Essa que é a verdade. Essa que é a verdade. O torcedor atleticano, torcedora atleticana está sendo enganados. Essa que é a verdade. Quando começar a ter a cobrança lá na frente do CT, aí vão falar que a torcida não presta, né? Porque assim, a gente sabe, vai abrir a janela, muitos clubes irão contratar, seja 2, seja 3 jogadores, mas jogadores que chegam para ser titular. E o Atlético vai contratar quem? Aí, ó, o Cuca pediu o Pituca, reserva do Santos, bom jogador por sinal, jogou muita bola com o próprio Cuca no Santos. E o Atlético Mineiro disse que é reserva lá, para aqui não serve. Ué, mas o jogador já conhece como que o Cuca trabalha. Já entende, né, os panoramas, já entende o esquema. O Pituca já entende o esquema do Cuca, então isso facilitaria muito bem na chegada dele aqui em Belo Horizonte. Então assim, isso aqui é uma vergonha. Acabou de sair agora uma informação de que o Atlético desistiu do Mina, né, porque teria interesse no Balbuena. Vai trazer o Balbuena como? Que dinheiro? Sabe? Ou tá com dinheiro e não quer contratar, tá prometendo alguma coisa para o torcedor, uma coisa para o torcedor e tá cumprindo completamente outra. Então isso é uma vergonha. Alguém tem que colocar a cara no Atlético. Não dá mais. Vocês concordam? O que vocês acham sobre essa situação delicada, né, onde o clube, né, está vivendo? Aí, ó, semana que vem abre a janela. E a janela vai ficar aí uns 2 meses. E os jogadores? Cadê os jogadores? Então assim, alguém tem que se explicar. Alô, Rubem Menins? Vamos se explicar. Vamos explicar porque o torcedor merece saber o que está acontecendo, né? Vocês têm que chegar num acordo com o Cuca, tem que fazer um planejamento. O Atlético tem que ter um planejamento. Um clube da grandeza do Atlético tem que ter um planejamento. Essa que é a verdade. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.